A viagem do Sol pelo céu diurno termina com o final dos números de um só algarismo. Com o tema do eremita, que está em pé no alto de uma montanha coberta de neve, a carta representa que aqui se trata da colheita da viagem diurna, o conhecimento maior que podemos alcançar no caminho da conscientização. Os mitos e contos de fadas mencionam esta estação como uma fase de recolhimento, de reflexão, ou contam o encontro com o velho sábio, que vive sempre isolado em algum lugar. Ele entrega ao herói os instrumentos mágicos. Com ele, o herói aprende as fórmulas mágicas que o protegem durante a viagem ou de que ele, como o Abra-te Sésamo, precisará no final para realizar a grande obra. Mas antes de tudo, aqui ele aprende seu nome verdadeiro. Esse conhecimento do nome verdadeiro significa que o herói, e com isso, cada um que percorre o caminho da conscientização, reconhece neste ponto quem ele verdadeiramente é. Sente-se livre de tudo o que os pais, os educadores, os parentes ou amigos lhe disseram até então. Esse conhecimento da verdadeira identidade é o fruto colhido no caminho da conscientização que só pode ser encontrado no silêncio e na solidão. Só assim podemos sentir quem realmente somos. Naturalmente, o velho sábio, bem como as outras figuras ou estações arquetípicas, são um fenômeno exterior, mesmo quando temos a impressão de que esse conhecimento nos foi transmitido por outras pessoas. Trata-se ainda de uma força arquetípica, que atua em nós e que, na melhor das hipóteses, se serve de uma outra pessoa a fim de manifestar-se. Portanto, seria inútil procurar um velho sábio para fazer a experiência que o eremita nos oferece, por mais interessante que esse encontro possa ser. É muito importante ouvir e sentir o chamado interior, que neste caso é sempre um chamado em meio ao silêncio e ao isolamento. Só então o velho sábio nos entrega seu conhecimento. Só assim podemos descobrir quem realmente somos. Um problema crescente da nossa época está na eliminação generalizada do silêncio, que ultimamente é tão disseminado, que se torna cada vez mais difícil encontrar um lugar tranquilo, onde possamos ouvir a voz do eremita. É por isso que um número cada vez maior de pessoas deixa de descobrir seu nome verdadeiro e desconhece quem realmente são. Em vez disso, muitos tentam obstinadamente imitar e representar o que não são, o que consideram elegante, na moda ou in. Embora cada ser humano nasça como um original, cada vez mais pessoas morrem como uma cópia. Nosso talento inato para imitar outras pessoas é encarado por Jung como a mais útil das faculdades para o coletivo no qual vivemos, mas a mais nociva para a individuação. Na história de Percival, é sua prima Sigune que o ajuda a atingir a conscientização. Até então, ele sempre respondia, quando lhe perguntavam quem era, o belo filho, o filho amado ou o belo senhor, como a mãe sempre o chamara. Mas ele se torna consciente do seu nome verdadeiro e de muitas outras coisas, de que estivera totalmente inconsciente no caminho percorrido até então. Ao mesmo tempo, reconhece também a sua culpa, a culpa de ter estado totalmente inconsciente no castelo do Graal e de ali, por ingênua ignorância, ter deixado de fazer a pergunta salvadora. Por isso, sua prima também chama Percival de o infeliz. Desde os princípios do tempo, a conscientização anda de mãos dadas com a consciência da culpa. Não podemos viver sem nos tornarmos culpados. O lugar que assumimos não pode ser ocupado simultaneamente por nenhuma outra pessoa. Não podemos nos alimentar sem matar, mesmo que se trate unicamente de plantas, ou sem roubar de outras criaturas o que lhes pertence, como talvez leite e mel. Do ponto de vista do inconsciente,
Escreve Emma Jung. Trata-se de uma culpa verdadeiramente trágica, na medida em que só através dela o ser humano pode se transformar no que deve ser. Mas se a culpa de comer da árvore do conhecimento coube aos pais primitivos, a nossa culpa desde aquele tempo consiste na falta de conhecimento, principalmente na falta de autoconhecimento. Pois, depois que a humanidade, assim como o herói, perdeu para sempre o paraíso da inconsciência inocente, trata-se, na metade do caminho, de superar o estado sombrio da semiconsciência e de chegar à clareza total como pressuposto da ruptura para a supraconsciência, que está reservada ao último terço do caminho. Uma outra encarnação desse tipo é Trevincent, tio de Percival, que vive como eremita numa cela. Em sua longa busca, na busca pelo Graal, enquanto Percival não encontra o seu verdadeiro caminho, ele sempre retorna a esse lugar. Esse eremita não só conta a Percival coisas decisivas sobre ele mesmo, como lhe entrega a fórmula mágica. O homem santo lhe sussurra ao ouvido uma oração que só deve ser pronunciada nos momentos de maior perigo. Quando o herói descobre seu nome verdadeiro, assim como nós também, ele não deve esquecê-lo e nunca deve renegá-lo. Em outras palavras, assim que descobrimos quem realmente somos, a exigência associada a esse conhecimento é de continuarmos fiéis e nunca mais nos trairmos. Caso contrário, teremos, como Percival, de voltar a esse lugar a fim de nos reencontrarmos outra vez. A carta do tarô mostra essa blindagem por meio do capuz, com o qual o eremita se protege das influências exteriores. Sua lanterna é interpretada por White como símbolo da mensagem. Você também pode chegar onde eu estou. Com isso, ele torna claro que esse encontro e essa experiência não são uma vivência exótica, reservada a uns poucos escolhidos, porém, um passo de conscientização que está aberto a todo ser humano que se retira para o silêncio. A fórmula mágica, ou os instrumentos de magia que o velho dá ao herói para levar em sua viagem, são um presente que não aparece somente nos contos de fada. Trata-se de algo que o ser humano recebe inesperadamente. Por exemplo, pode ser uma melodia, uma imagem ou uma frase, uma pedra, uma pena ou simplesmente uma palavra, uma sílaba, um símbolo. Pode-se reconhecê-lo pelo fato de ocorrer ocasionalmente ao ser humano, comovendo profundamente no primeiro momento, e pode-se reconhecer esse presente pela força mágica que ele irradia. Para um espírito esclarecido, essas coisas podem parecer extraordinárias, mas elas podem ser sentidas. Quem receber um presente como esse deve guardá-lo cuidadosamente, até precisar usá-lo numa situação difícil, talvez no momento de medo. Se a pessoa se lembrar dessa frase, imagem ou melodia, se tocar naquela pedra ou pena, ela sentirá que logo uma grande força vem em seu auxílio. Mas não devemos nos esquecer do que os mitos e contos de fada nos revelam sobre o modo de lidar com a fórmula mágica. Não pode ser comprada em lugar nenhum. Tampouco pode ser simplesmente imaginada. Ela precisa nos ser entregue ou cair do céu, e somente podemos usá-la em momentos de grande necessidade. Não é possível falar sobre ela, e, naturalmente, ela nunca deve ser esquecida. Como devemos entender isso? O inconsciente possui uma força mágica que pode nos ajudar de fato nas situações difíceis. Muitas pessoas que reconheceram e viveram essa experiência escravizam seu inconsciente com banalidades e o tornam, pelo pensamento positivo, desenfreado, um escravo condescendente, que deve também satisfazer os mais bobos e egoístas desejos do nosso ego sedento de poder. É provável que mais de 90% de todas as orações tenham o mesmo objetivo:
Muitas vezes seria, por certo, mais sábio agradecer ao amado Deus de todo o coração quando Ele, por sorte, nos impede de realizar nossos desejos mais tolos e nos protege de nossos planos mais loucos. No entanto, o inconsciente tem uma força mágica e pode nos ajudar de forma maravilhosa com ela. Mas é claro que não é a frase, a imagem ou a própria pedra que contém a força mágica, assim como tampouco um amuleto preparado ou um talismã comprado. Trata-se da magia que o inconsciente empresta a esses objetos. Quanto mais falarmos sobre isso, e por orgulho ou para mantermos um ar de mistério, dermos indicação aos outros, ou contarmos sobre nossa fórmula mágica, ou quanto mais conscientemente analisarmos o fenômeno, tanto mais o lavaremos de sua magia. Restam, então, fórmulas inanimadas, palavras vazias, rituais mortos, frases ocas, uma pedra sem vida. A magia desapareceu. Por isso o herói deve guardar a fórmula mágica em seu íntimo, como um tesouro. Devemos, portanto, sempre ter consciência de que se trata de um presente, que podemos aceitar agradecidos, mas não se trata de um merecimento do qual o nosso eu deva se vangloriar. Como arquétipo proeminente, o velho sábio tomou a fórmula de muitas figuras famosas em nossa cultura ocidental. Em primeiro lugar, como Hermes Trismegisto, Hermes, o 3 vezes grande, essa figura lendária que, segundo fontes diferentes, viveu e ensinou nos primórdios da grande cultura egípcia, e que, posteriormente, foi elevado a Tote, um deus da sabedoria, ou como um contemporâneo de Moisés, como mostra o famoso mosaico no chão do Domo de Siena. Os alquimistas, os maçons, quase todas as ligas secretas e muitas sociedades esotéricas o nomeiam como seu pai fundador, ou de algum modo se reportam a ele. Ainda mais conhecido por nós é Merlin, que, como velho sábio, é uma figura-chave no círculo lendário do rei Arthur. Nos países nórdicos, ele é o deus germânico da sabedoria, Odin, que ficou pendurado no freixo do mundo, Yggdrasil, durante 9 dias, e ali teve sua iniciação. Como expressão da sua conquistada capacidade de viajar para países distantes, isto é, para fazer viagens astrais, desde então é acompanhado pelos seus 2 corvos, Hugin e Munin. Um representante histórico do velho sábio é Tales de Mileto, um filósofo que viveu no século 6 a.C. Os gregos também o chamavam de primeiro dos 7 sábios do velho mundo. Dele provém 2 respostas que são típicas para o eremita. A pergunta: qual é a coisa mais difícil de todas? Ele respondeu pensativo: conhecer a si mesmo. Ao passo que a pergunta: o que é a coisa mais fácil na vida? Ele respondeu, provavelmente sorrindo: dar bons conselhos aos outros. Na nossa tradição judeu-cristã, Moisés certamente é o representante mais conhecido desse arquétipo. Ele lembrou logo a todo um povo sua verdadeira identidade, o nome verdadeiro. Dirigiu esse povo para a terra prometida, andando durante 40 anos pelo deserto. Ele lhes deu os mandamentos divinos. Sua subida ao Monte Sinai e a entrega que lhe foi feita dos mandamentos divinos encontram paralelo na transição da carta do tarô, o eremita, para a carta à roda da fortuna. Palavras-chave para a carta o eremita. Arquétipo, o velho sábio. Tarefa, recolhimento, introversão, seriedade comedida, reflexão, concentração interior. Objetivo, autoconhecimento, proteção contra influências alheias, reconhecimento dos padrões pessoais de valor, ser fiel a si mesmo. Risco, esquisitice, excentricidade, distanciamento do mundo, amargura. Disposição íntima, clareza, certeza, paz interior, encontrar-se e viver fiel a si mesmo.